Fala gurizada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Queimando Óleo, Engenharia e outras coisinhas. Eu sou o professor Luiz Roberto e já sabe, se não é inscrito, inscreva-se no canal, já deixa o seu like para dar aquela fortalecida, compartilha este e os outros vídeos com os teus colegas, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades e comentem. Todo o feedback é extremamente importante para melhorar a qualidade audiovisual do nosso canal. Sem mais delongas, este vídeo super especial tem bastante conteúdo. Então, magrão, pega o lápis, pega a caneta, borracha, teu caderninho de anotações, vai fundo, anota tudo, te ajeita na cadeira, te concentra, que hoje nós vamos ter bastante conteúdo para abordar na nossa aula. Então, pessoal, solta a vinheta e bora pro vídeo! Então tá, pessoal, vem comigo, vamos para a próxima parte da nossa aula. É o seguinte, eu vou fazer uma revisão da teoria da elasticidade infinitesimal isotrópica linear elástica para análise estática. Se tu tem dúvidas a respeito deste assunto, vou deixar um cardzinho e aí tu vai lá, clica, assiste o vídeo, coloca tuas dúvidas no comentário que eu respondo, tá bom? Então vem comigo que é uma revisão para a gente chegar onde a gente quer, que é a programação, conforme as minhas anotações da nossa aula, tá bom? Então vem comigo, vamos lá, tá? Já deixa o seu like, se inscreve no canal, né? Já tá sabendo como é que funcionam as coisas, tá? Nossa simbologia de praxe, né? Azul, desenvolvimento de cálculos, vermelho para pausas e diálogo, amarelo para atenção e a prancheta para tu fazer as anotações. Tudo isso aparece no canto inferior esquerdo do teu vídeo, tá bom? Vamos lá. Nossa bibliografia, Beard, Johnston, Norton e Popov. Vocês já sabem, vai estar na descrição. Vai atrás desses livros, ok? Então vamos lá. Nós vamos fazer uma metodologia passo a passo da análise estática, tá bom? Para essa teoria clássica, infinitesimal. Então assim, são 6 passos. Considerações e hipóteses, campo de deslocamentos, tensor de deformação, relações constitutivas, tensões principais e os critérios de falha e coeficiente de segurança. Esses 6 passos vão estar lá na programação. Então é por isso que é super importante prestar atenção e fazer tudo metodologicamente correto, tá bom? Então vem comigo passo a passo. Vamos lá, vem comigo. Então, vamos estudar a teoria da elasticidade infinitesimal isotrópica linear elástica para análise estática, tá bom? Então é o seguinte, vamos partir do campo de deslocamentos que vem das nossas condições de contorno e do nosso carregamento. Vamos fazer um artifício matemático para ter o tensor de deformações. A partir do tensor de deformações, aplicamos no ponto de análise, utilizamos as relações constitutivas do material para termos o tensor de tensões e a partir do tensor de tensões, utilizando uma tensão equivalente, determinar, portanto, o nosso critério de falha, ok? Isso está tranquilo, está nos vídeos anteriores, assiste, vai lá, comenta que eu respondo tuas dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Passo 1. Considerações e hipóteses. Assume-se que o material é isotrópico, uniforme, homogêneo, no regime elástico, sistema linear, pequenos deslocamentos, deformações e rotações e atende o princípio de superposição de efeitos. Além disso, admite-se a simetria do tensor de deformações e de tensões. Tudo isso está lá no videozinho bem explicadinho. Aqui é revisão, aqui tu já sabe, é só para recapitular. Vem comigo, vamos lá. Passo 2, campo de deslocamentos. Esta aqui é uma das partes mais difíceis, porque depende do carregamento e das condições de contorno para tu determinar esse campo, esse vetor, com as coordenadas x1, x2, x3 ou x, y e z, ok? Tá? A gente precisa de funções contínuas e, portanto, diferenciáveis para que a gente consiga aplicar uma operação matemática e seguir adiante na nossa metodologia, tá? Geralmente isso aqui é um dado do problema, mas tu como engenheiro também tem que determinar os campos de deslocamentos, tá bom?
Então, vamos para o próximo passo, que é o passo 3. Tensor de deformações. Aplica-se o nabla sobre esse campo de deslocamentos e aí vamos ter várias variáveis, vários elementinhos no nosso tensor. E esse aí é um tensor de deformações lineares. E aí o que acontece? Como é usual utilizar a deformação angular, a distorção, então a gente pega esse tensor de deformações lineares e converte ele utilizando as distorções, que vai ser importante lá na frente, tá bom? Então te liga nisso, né? Nós vamos usar as distorções, tá? Conforme as equações que está aí no nosso slide, tá bom? Então é o seguinte, o tensor é simétrico e depois que tu aplicou o operador nabla, converteu para distorção, obteve lá várias funçõezinhas, tu vai aplicar no ponto de interesse e aí vai ter um tensor cheio de números. Deixa de ser uma função simbólica e passa a ser números, tá bom? Presta atenção nisso. E aí nós vamos para o próximo passo. Passo 4, relações constitutivas. Lembrando que resistência é o conjugado de material, geometria e carregamento. Agora entra os materiais. Aço, liga de alumínio, liga de cobre, molibdênio, enfim. Tudo isso vai te dar propriedades dos materiais. Como, por exemplo, módulo de elasticidade, de cisalhamento, de compressibilidade, coeficiente Poisson, constante de Lamarck. Tu precisa de 2 deles e aí tu faz as continhas e tu obtém os outros, tá bom? Então, tudo que tu precisa é de 2 informações do teu material, ok? Vem comigo, vamos lá! Então, a gente vai utilizar a lei de Hooke e fazer a nossa conversão. Como o material é isotrópico, linear, lindo e maravilhoso, existe uma equação fechada para nós sairmos das deformações, aplicarmos uma matriz, e essa matriz é um tensor, né? E esse tensor é justamente das relações constitutivas que vai nos dar o que? O tensor de tensões, tá bom? Então tu tem que fazer as continhas. E é aqui onde tem o maior número de erros. E aí que vem a importância da programação para facilitar as tuas contas, tá bom? Beleza, tu vai ter as tensões principais normais e as tensões de cisalhamento, ok? Isso é importante. Pausa o vídeo e anota, tá bom? Lembre-se que esse tensor também é simétrico, porque o de deformações é simétrico e a gente está assumindo a simetria, tá bom? Beleza. Então agora a gente vai pegar, fazer umas continhas, né? Para determinarmos o que? As tensões principais. No cubinho infinitesimal, aonde a gente está fazendo a nossa análise, ou seja, no ponto de interesse, tá bom? Vem comigo. Então vamos lá. Passo 5. Tensões principais. Como é um problema de alto valor e alto vetor, a gente tem que resolver o que? A equação característica. É uma análise estática, então nós temos que resolver a equação igual a zero. Determinante de A menos lambda I igual a zero. Faz as continhas e com isso a gente vai obter uma equação característica. Alguns livros, como o livro do Norton, já nos dá uma fórmula direta. E nessa fórmula direta, a gente precisa de coeficientes, como está no nosso slide. O coeficiente C2, C1 e C0. E nós vamos usar isso sim na nossa programação para nos facilitar, ok? Então a gente vai resolver essa fórmula direta, que é uma equação característica pertinente ao sistema que a gente está analisando, ok? Então a gente precisa determinar os coeficientes C2, C1 e C0. E aqui é uma fonte de erro. Sim, a gente erra na calculadora, por isso é importante também fazer na nossa programação, ok? Nas nossas rotinas, tá bom? Tá? As raízes desse polinômio cúbico vai nos dar o quê? Vai nos dar as tensões principais. E a gente ordena para a gente ter, portanto, as nossas tensões e utilizar no próximo passo, né, uma tensão equivalente, tá bom? Então tá, a gente determina as tensões
principais normais sigma 1, sigma 2 e sigma 3. A partir delas, a gente tem as tensões de cisalhamento principais. Tal 1, 2, tal 1, 3 e tal 2, 3. É simétrico, tá? Lembre-se disso. Então basta ter as tensões principais normais que a gente tem o resto. Tá bom? Bem tranquilo. No numérico, na parte de programação, vai ficar super factível, tá bom? Mas por que a gente precisa disso? Porque a gente vai fazer um cálculo e utilizar, no próximo passo, uma tensão equivalente, tá bom? Passo 6, critérios de falha. Estamos chegando no finalzinho, nós vamos ter que pegar uma teoria de falha. Perceba que os nossos materiais são dúcteis, atendem um sistema linear, um regime elástico. Nossas propriedades do material para o regime elástico é o limite de proporcionalidade e o limite de escoamento, sendo usual o limite de escoamento, a partir do qual uma tensão vai fazer com que o material comece a ter deformações, né, plásticas. E a gente não quer isso, porque a gente quer trabalhar no regime elástico. Então nosso limite, nossa tensão admissível é o limite de escoamento. Para isso a gente utiliza então uma tensão equivalente. E para a gente utilizar essa tensão equivalente, a gente tem que fazer para materiais dúcteis. E que tensão equivalente é essa? A tensão de von Mises, que é uma tensão que utiliza o estado multiaxial de tensões, faz uma série de continhas para ter um estado uniaxial de tensões equivalente, para a gente então comparar com o critério, né, de falha com uma tensão admissível. Entenda uma coisa, quando tu utiliza uma tensão admissível, presta atenção, do tipo limite de escoamento ou ainda limite de proporcionalidade, nós estamos falando do que? Do ensaio de tração do material dúctil. É um estado de tensões considerado uniaxial. É uma tração apenas ao longo do eixo. Então é uniaxial. É por isso que a gente pega o von Mises, pega várias tensões, que é multiaxial, faz uma normalização, faz a continha, a raiz quadrada da galerinha, para ter um valor equivalente uniaxial e comparar com o ensaio de tração. É isso que a gente faz, tá bom? Então tá aí a nossa equaçãozinha da von Mises, né? A raiz quadrada da galerinha, essa galerinha que tu obteve lá nas tensões principais do passo anterior, tá bom? Depois disso, né, vamos aqui, né, para o coeficiente de segurança, que é a tensão admissível sobre a equivalente, ou seja, vai ser o limite de escoamento do nosso material dividido pela tensão de von Mises. Isso tem que ser maior do que 1, de preferência, né? Quanto mais próximo de 1, mais na bucha está. Abaixo de 1, tu vai negar aquele material ou aquela geometria que tu projetou, tá bom, pessoal? Então, essa aqui é a nossa parte inicial, tá bom? Eu vou ficando por aqui, tá? E aí nós vamos agora para a próxima etapa da nossa aula, porque tudo isso aqui tá uma revisão teórica. Agora nós vamos para quê? Para uma aplicação prática, tá bom? Então tá, pessoal, se ajeitem aí e vamos para a nossa próxima parte. Vem comigo! Então tá, pessoal, vamos dar continuidade na nossa aula. Então vamos fazer uma aplicação prática dessa teoria toda, dessa nossa análise estática, tá bom? Então vem comigo, tá? O material, né, e um vídeo referente sobre isso eu vou colocar aqui, ó, num outro cardzinho. Tu pode assistir tranquilamente e todas as dúvidas tu vai lá e coloca nos comentários que eu respondo, tá? Então tarefa pra ti, assiste o videozinho, tá bom? Então vamos lá. Também não te esquece de se inscrever, de dar um like, todo aquele protocolo que quem é inscrito no canal já sabe, tá bom? Então, mesma simbologia, né? Desenvolvimento de cálculos, pausa, atenção e a prancheta. Tudo normalzinho. Nossa mesma bibliografia. Então vamos lá para a aplicação prática. Vamos trabalhar um pino engastado, tá bom? No caso,
Na engenharia mecânica existem muitas formas de se engastar e de fixar elementos, dentre eles um pino. Um pino prismático, por exemplo, com uma seção quadrada ou retangular ou ainda hexagonal, e um pino de seção circular, que é o nosso caso, tá bom? Então tá aqui, ó, o exercício prático. Componentes mecânicos de fixação incluem parafusos, pinos, rebites. Eles são de grande importância no projeto mecânico e geralmente são projetados para resistir a cargas estáticas de intensidades elevadas. Então seja um pino conforme a figura aí que vocês estão vendo no nosso vídeo, tá bom? É um pino cilíndrico de seção circular e é um pino reto, tá bom? Então o que acontece? Existe um campo de deslocamentos. Se tu fizer uma pesquisa a respeito disso, tu vai descobrir que esse campo de deslocamentos é em função do Z, ou seja, tu tem uma componente de cosseno e uma de seno que varia ao longo do Z. É por isso que o campo de deslocamentos é Z cosseno X na direção X, Z seno Y na direção Y e Z puro na direção Z. Ele é dado em 10 na menos 3 metros, ele está dado em milímetros, tá bom? E aí nós temos aí a questão que Z corresponde ao comprimento, à altura do cilindro, e X e Y as dimensões nas outras direções, tudo em metro. Vamos assumir que o pino está em um estado multiaxial de tensões proveniente das ações do carregamento que ele queira suportar. A altura total é de 40 milímetros, o diâmetro é de 5 milímetros, o raio é de 2,5 milímetros, e com essas informações tu faz parte da equipe de projeto e vamos ter que projetar escolhendo o melhor material para isso. Quais materiais? Um aço, uma liga de alumínio ou uma liga de cobre, com as propriedades dadas na tabela. Assim, ó, pausa o vídeo e faz as tuas anotações, tá bom? Um dos pontos críticos onde há a maior incidência de falha estática é próximo à solda com a base de fixação. É o ponto 2,5, 0,10 milímetros. E aí sim, passo a passo, tu tem que resolver isso, tá? Eu vou passar esses slides, mas tá tudo bem explicadinho no vídeo anterior, tá bom? Vai lá e confere, tá? Então vamos lá. O que vai acontecer, né? Nós temos que escolher qual material e justificar também em questões financeiras. O material tem um custo por quilo, então vai ter um lote, vai ter um valor financeiro agregado. Isso aí sai de uma avaliação pura, em que vai te dar um resultado numérico puro, e vai cair numa análise de viabilidade econômica, uma análise de projeto de engenharia sob a ótica da estática. Então tem uma análise por trás, é algo a mais que tu traz além do resultado puro, tá bom? Então vem comigo, a solução é passo a passo. De novo, 6 passos, conforme já foi falado, tá bom? Então, tudo isso dentro da teoria da elasticidade infinitesimal isotrópica linear elástica, tá bom? Teoria clássica. Então, vamos partir dos deslocamentos, vamos para as deformações, relações constitutivas, tensões e aí critérios de falha, barbado. Passo 1, considerações e hipóteses, tu já sabe, escreve e anota. Beleza? Verificado. Campo de deslocamentos foi dado no problema, é o campo referente a um cilindro, é a equação de um cilindro. Aí vem os livros de cálculo, podem te ajudar. Tem outros elementos, como um toroide, por exemplo, como um cone, que são equações diferentes, né? São campos de deslocamentos diferentes, tá bom? Então vem comigo, tá bom? Feito o campo de deslocamentos, é uma função diferenciável? Sim. É uma função contínua? Sim. Posso aplicar o operador Lambda? Posso. Vou ter o quê? O tensor de deformações lineares. Aí nós vamos ter que fazer o quê? As distorções. Então tem essas continhas aí. Tu tá vendo essas continhas? Tu pode errar. Tu pode errar uma derivada, pode ter um equívoco. E aí vem a parte importante da programação. Para tu obter essas derivadas puras
de termos simbólicos, tu tem que ter uma linguagem de programação adequada que comporte os caracteres e as funções simbólicas. E o MATLAB, por exemplo, faz isso. O MATCAD também faz isso. O Matemática faz isso. O Maple faz isso. Existem vários programas que fazem isso, tá? Então vai atrás daquele que mais tu te adequa, tá bom? Então essas continhas que daí a programação vai te dar de uma forma genérica. Basta tu mudar o campo de deslocamentos, ou seja, mudar a geometria e o carregamento da tua peça, que ele vai lá e te deriva, né? Faz as derivadas, faz as continhas, tudo lindo e maravilhoso. Então fazer essa programação é uma baita de uma ferramenta para ti. Sério, Magrão, é muito importante. E eu vou ensinar para vocês, tem aqui a anotaçãozinha, vai ficar show de bola. Mas requer muito esforço e muita atenção da tua parte. Então temos o campo de deslocamentos. Faz a distorção, te liga aí, pausa o vídeo, faz as tuas anotações. Beleza? E aplica no ponto. Não te esquece que a unidade está em milímetros, mas assim, ó, converte tudo para metros. Tá bom? Tudo para metros, ok? Aí vai ter as continhas aí linda e maravilhosa, beleza? Fechou. Depois disso, nós vamos para o passo 4, que é as relações constitutivas. Pega a tabelinha dos materiais, faz as tuas anotações e aí vai lá e calcula o que está faltando. Se é o módulo de elasticidade, se é a constante de Lamé, se é o coeficiente Poisson. Pega e faz tuas continhas, tá bom? E aí tu vai obter o quê? No caso aqui do nosso problema, são as constantes de Lamé para o aço, alumínio e cobre. E aí estão os resultados. Além disso, tem o módulo de cisalhamento de cada um desses materiais. Então com isso está aí essas continhas. Tá vendo essas continhas? Tu pode errar. A chance de errar é muito grande na calculadora. Então faz o quê? Faz uma rotina na tua programação, na tua linguagem de programação, para facilitar as tuas contas. Aí eu já vou responder uma coisinha para vocês. Por que não se usa o Excel? O Excel é uma planilha, ele é muito bom, ele é muito bacana, só que o Excel ele não faz derivadas parciais. Não existe um operador nabla no Excel. Até tem como fazer isso, mas é muito trabalhoso. Então é melhor tu utilizar uma linguagem mais crua, como por exemplo MATLAB, que pode resolver os teus problemas utilizando a parte de symbols, tá? Ok? Então o Excel ele é bom quando tu já fez as derivadas, mas quando tu precisas fazer as derivadas, aí tu tem que ir para uma linguagem de programação um pouco mais rebuscada, ok? Tá? Eu não estou isentando o Excel, eu estou apenas dizendo que uma linguagem de programação mais crua vai te facilitar nas contas, ok? Então tá. Depois disso, tu vai utilizar a lei de Hooke, né? Já que o nosso material é elástico, linear, lindo e maravilhoso, e com isso nós vamos ter o quê? As tensões. E aqui tu pode errar, a chance de erro é muito grande, principalmente na ordem de grandeza. Então não vamos errar essas continhas. E aí vem todas as continhas para o aço, para o alumínio, para o cobre. Imagina se tivesse que projetar entre 10 materiais diferentes. Então a linguagem de programação vai te ajudar muito. Então tá aí todas as continhas, tá bom? Depois tem do alumínio e depois tem ainda do cobre. Tem um videozinho aí para vocês assistirem, tá bom? E tirarem as suas dúvidas a respeito dessa solução de forma analítica, usando a calculadora. Mas o foco da aula de hoje é a programação, tá bom? Depois disso, tu pode reunir nos tensores de tensão, tudo em megapascal para facilitar a tua vida, já que lá na tabelinha de materiais tem o limite de escoamento que é dado em megapascal. Por isso que a gente converte tudo isso em megapascal. Fica mais fácil, tá bom? Então, verificado o nosso passo, vamos para o passo 5. Tensões principais. Resolver o problema de alto valor e alto vetor. Tu pode resolver no MATLAB utilizando as funções para determinar o alto valor e alto vetor. Só que, marotamente,
tu pode usar a equação característica e a fórmula direta. Vai no livro do Norton que tem lá para tu entender um pouquinho mais a respeito disso. E aí tu precisa do quê? Dos coeficientes C2, C1 e C0. E estes coeficientes, que são super importantes, eles podem ser fontes de erros. E fazendo a rotina direitinho, sem errar nenhum sinal, sem errar nenhuma exponencial, tu vai ter estas constantes e vai poder escrever um polinômio referente a isso, a equação característica referente a isso. E aí tu pode usar uma função nativa para encontrar as raízes, porque encontrar as raízes de uma equação de terceira ordem nem sempre é fácil de se obter no braço. Aí tu vai ter que ir para um recurso numérico, talvez um site, talvez tua calculadora científica, ou no caso, a tua própria linguagem de programação, como por exemplo, o MATLAB. Então, tu vai resolver este polinômio, vai ter sigma 1, 2 e 3, que são as raízes, tu vai ordenar, e aí essas são as tensões principais normais, que são mutuamente ortogonais, alinhadas aos eixos principais, x, y e z. Aí tu também pode calcular por tabela as tensões principais de cisalhamento, ok? Então, resolvido aquele polinômio de terceira ordem, tu já resolveu todas as tensões, tu resolveu o teu estado multiaxial de tensões. Vamos para o próximo passo. No próximo passo, depois de fazer todas as continhas para o aço, alumínio e cobre, tu vai ter todas as aproximações, tudo bonitinho, lindo, maravilhoso. Pausa o vídeo, faz as tuas anotações. Beleza, verificado. O próximo passo é os critérios de falha, como a gente já falou, fazendo a tensão equivalente de von Mises, que é uma tensão uniaxial a partir do estado multiaxial. Faz as continhas para obter os coeficientes de segurança, e aí tu consegue obter para o aço, para o alumínio e para o cobre. Vamos dar mais um passinho e chegar nestes coeficientes de segurança que está aí no teu vídeo, tá bom? No caso do aço, 2,32, no caso do alumínio, 6,61 e no caso da liga de cobre e manganês, 1,65, tá bom? Então, esta é a parte analítica da coisa. Então, perceba, foi dada a metodologia passo a passo, bem teórica. Depois, a aplicação prática. Vai pausando o videozinho e vai fazendo no braço, numa folha. Agora, feito isso, nós vamos fazer uma imersão na programação. E para isso a gente vai usar as nossas anotações, tá bom? Então, te ajeita aí na cadeirinha, toma aquele café, que agora nós vamos para a próxima etapa, tá bom? Então tá, pessoal, se ajeitem, que agora nós vamos para a programação em MATLAB. Vem comigo! Então tá, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula. E agora, com muita calma, nós vamos fazer a nossa programação, a nossa rotina em MATLAB. Só que, evidentemente, tu vais precisar de um conhecimento prévio deste ambiente de programação, desta linguagem de programação. Então, não é uma aula com um tutorial do básico do MATLAB. Isso tu tem que ir atrás. Tu tem que ir atrás das funções básicas do MATLAB, como é que se faz um script de MATLAB, um .m, como é que se faz um function, como é que se faz um function handle, como é que se utiliza as funções nativas do MATLAB, como é que se faz plotagem, ajustes, enfim. Isso tu tem que ir atrás, até porque nesta disciplina de resistência dos materiais, tu já tem que ter um domínio de linguagem de programação. Faz parte do dia a dia de um engenheiro, tá bom? Então, nós vamos utilizar o quê? A nossa metodologia passo a passo, as nossas anotações, para a gente programar e facilitar a nossa vida. Lembre-se, nós vamos ter que fazer derivadas parciais para determinar os tensores de deformação e depois os tensores de tensão. Então vamos com muita calma, porque tem
muita coisa. Aqui nós estamos no ambiente do MATLAB da versão revisada de 2018, versão A, que é a que eu tenho, tá bom? Coloca num caminho, tá? Num diretório em que tu vai poder salvar e modificar os teus arquivos. E agora vamos começar a nossa programação. Então, na barra, né, na janela de comandos, a Command Window, tu tem ali duas setinhas, tu vai digitar Edit, ok? Vai dar um Enter, um espaçozinho, né, um Enterzinho, espaçozinho. E agora tu vai escrever o nome do teu arquivo, que eu vou botar assim, aula 04, e vou dar um Enter. Com isso, ele está ocupado, agora ele vai processar e vai criar. Ele disse aqui que não tem, né? Que não tem, então vai criar o arquivo para mim, né? No caso, eu vou ter que fazer uma nova captura de janela, justamente para mostrar para vocês que está aqui, ó, ok? Então, a gente vai criar e aí vai surgir o nosso arquivinho. Agora eu vou entrar aqui no nosso OBS aqui, que eu estou trabalhando com o OBS para fazer a gravação, e vou tirar, beleza? Estamos aqui agora no nosso ambiente aula 04.m. Professor, eu não estou enxergando direito as letrinhas, tá complicado, sou cegueta, tenho problema de visão, a resolução no meu computador é ruim. Bom, o que a gente pode fazer? Eu vou arrastar o máximo que eu puder a Current Folder, vou tentar aumentar o máximo que eu puder o meu editor, beleza? Vou aqui em Home, e em Home vou em Preference. Quando eu clicar em Preference, aí eu tenho que abrir de novo o OBS, né, para fazer a minha captura de janela e vai mostrar para nós ali, bem bonitinho, olha só, tá aqui. Aí tu vai em Fonts, certo? Tu vai estar lá no MATLAB, vai em Fonts. Em Fonts, tu vai lá e escolhe o tamanho da tua fonte, por exemplo, 18. Dá um Apply, dá um OK, beleza? Tô aqui no meu OBS, vou deletar essa minha captura. Tá liberado, tá pronto, tá lindo e maravilhoso. Agora eu posso trabalhar. Então assim, ó, eu gosto muito, mas muito mesmo, de fazer alguns ajustes de inicialização nesse script. Tudo que a gente aprendeu, toda essa rotina que a gente aprendeu na teoria, na aplicação prática, vai dar um script.m no MATLAB, ou seja, não é uma function, tá bom? Isso vai facilitar muito as coisas, tá bom? Então vem comigo. Usando duas vezes o sinal de porcentagem, eu vou abrir uma aba de seleção de comentário, separando um bloco. Aí eu vou escrever inicialização, ok? Que é onde eu faço a minha inicialização. Quando eu coloco uma vez o meu símbolo de porcentagem, eu habilito o comentário. Aí eu costumo fazer essas setinhas para separar o meu título. Lembre-se, nós vamos ter 6 passos e eu vou utilizar essa técnica do duplo porcentagem para dar um título e separar uma aba na minha linha de programação. Então, na parte de inicialização, eu costumo utilizar alguns comandos do MATLAB. Dentre eles, o tick, que finaliza o meu comando no ponto e vírgula. Eu gosto muito de usar o clear. Gosto muito de usar o CLC, que é o clear screen. E gosto do close all. Isso é muito comum para mim na minha inicialização quando eu faço os meus scripts. O tick vai ter um toque lá no final. E não é o TikTok da moda, tá? Dos aplicativos de moda, não. Isso aqui é o comando tick e toque que ele vai nos dar, depois de fazer as contas, o elapsed time, o tempo gasto de processamento, que vai depender do teu computador. É por isso que em artigos e papers de congresso
é super importante tu colocar qual é a configuração do teu computador para dar uma noção de tempo computacional gasto nas tuas rotinas, ok? Então tá, feita esta inicialização, eu vou fazer dupla porcentagem e vamos lá, dados de entrada. Um novo título, ainda não está no nosso passo a passo, tem que colocar os dados de entrada. Que dados de entrada? Vou separar aqui bem bonitinho, tá bom? Deixa eu ver se está gravando bonitinho. Tá gravando bonitinho, lindo e maravilhoso. Vamos lá. Dados de entrada. Que dados de entrada? Bom, vamos lá. Aço e inox, tá em comentário. SAI, né? SAE, SAI. 4130. Mas o que eu vou colocar aqui que é importante? Vou até pegar aqui minhas anotações aqui, que vai facilitar um pouco a minha vida. Eu vou ali e vou colocar, por exemplo, deixa eu botar aqui no ladinho, bem bonitinho. Feito. Vou colocar aqui um sigma underline ESC. O que é sigma ESC? Tensão de escoamento, tensão limite de escoamento. Quanto é que é? 460 vezes 10 na 6 Pascal. Então, o que é isso aqui? É o limite de escoamento que é dado em Pascal. O 10 na 6 é megapascal. Próximo. E igual a 210 vezes 10 elevado na 9, ponto e vírgula. O que é isso aqui? Módulo de elasticidade, também dado em Pascal, 10 na 9, gigapascal. Não erra as unidades. G é igual a 75 vezes 10 elevado na 9. Esse aqui é o módulo de cisalhamento, dado em Pascal. Beleza? O Rho, que é a massa específica, que é 786, vai ser dado em quilogramas, então a gente vai escrever aqui quilogramas por metro cúbico. A gente vai escrever massa específica, que é quilogramas por metro cúbico. Então, se você está percebendo bem, eu estou colocando os meus dados de entrada e comentando cada um deles. Então, é um trabalho, é super importante indicar as unidades. Daqui a uns 3, 4 anos, quando tu for olhar esse script, tu vai saber as unidades, vai entender a tua lógica, tá bom? Vamos colocar também o Ni, que é o Nu, né? Que seria o coeficiente de Poisson, que é 0,30. Tá. No MATLAB, vírgulas são pontos, ok? Não existe vírgula, tá bom? No MATLAB. Então, se é 0,30, é 0,30, tá bom? Usa ponto. O que é esse carinha aqui? É o coeficiente de Poisson. E ele é um adimensional. Não tem dimensão. Próximo, custo. Os pila. Quanto é que sai? 0,63. O que? É custo por quilograma. Ou seja, a unidade é em dólares por quilograma. Isso é para uma análise de viabilidade, se for o caso. Beleza? Terminei meus dados, só que assim, ó, eu costumo daí eu copiar aqui essa linhazinha e separar aqui. E aí tem o próximo, que é a liga de alumínio 2024 com tratamento térmico, beleza? Eu vou dar uma de preguiçoso e vou copiar o nosso amiguinho aqui de cima. Ctrl C, Ctrl V, beleza. Só que eu tenho que mudar. Quanto é que é o sigma ESC do alumínio? É 490. Olha a tabela do teu problema. Quanto é que é o módulo de elasticidade? 75. Quanto é que é o módulo de cisalhamento? 28. Quanto é que é a massa específica? 2.800. Quanto é que é o coeficiente de Poisson? 0,23. E os pila, na época, 2,49 dólares por quilograma. Beleza? De novo, vamos lá.
Vamos colocar mais um material. Então vou separar aqui de novo. Vamos colocar mais um material. É a liga de cobre manganês. Ok? E de novo vou copiar aqui os nossos dados e vou colocar eles aqui. Qual é o sigma ESC da liga de cobre? 265 megapascal. 265. Quanto é que é o módulo de elasticidade? Olha na tua tabelinha. 120 gigapascal. Quanto é que é o de cisalhamento? 64. Beleza? Quanto é que é o Rho? Ele é mais denso, né? Ele tem 8.960 kg por metro cúbico. O cobre é mais denso, essa liga aqui é mais densa. O Poisson 0,34, beleza? E o custo dele de 0,29. Ele é bem baratinho. E aí eu vou copiar aqui, né, o meu separadorzinho. Beleza. Então tá aqui os dados de entrada. Só que o MATLAB, ele bota as cobrinhas vermelhinhas dizendo que este valor pode não ser utilizado. Então o que a gente faz? Isso acontece porque eu usei a mesma variável mais de uma vez. Eu botei sigma ESC, sigma ESC, sigma ESC. Então eu tenho que escolher o meu material. Eu vou fazer a análise para o aço. Então eu vou selecionar tudo aqui referente ao alumínio e vou usar Ctrl mais R para eu comentar tudo. Ctrl mais T descomenta. Ctrl mais R comenta, ok? Tá tudo direitinho, tudo lindo e maravilhoso. Vamos aqui para um cobre manganês, também vou comentar. O que eu fiz agora com isso? Eu coloquei os meus dados de entrada para o aço. Quando eu quiser analisar para a liga de alumínio, eu comento o aço e libero o alumínio. Dá para fazer tudo ao mesmo tempo? Dá. Mas para nossa análise tá mais do que bom. Para o nosso script tá mais do que bom. A gente faz um de cada vez, tá bom? Até para a gente não ficar biruta. Ok. Dado os dados de entrada, vamos então para o passo 1. Passo 1. Considerações e hipóteses. Bom, aí é interessante a gente pegar os nossos trabalhos, né, nossas metodologias e tal, né? Enfim, eu vou abrir aqui rapidamente o meu Word, né, onde eu tenho a minha metodologia passo a passo, bem descrita, né? Vamos lá. E eu vou pegar e vou copiar aqui rapidamente para facilitar a nossa vidinha, tá bom? Vamos voltar aqui para o MATLAB. E eu vou colar aqui. Pum, colei um monte de coisa. Calma lá. Se eu comentar aqui, resolvido. Então tá, olha só. Pronto, comentei aqui. E comentei aqui. E comentei aqui. Mas professor, por que tu fez isso? É super importante documentar no teu script. É um documento. Então tu escreve ali, passo 1, né? Considerações e hipóteses. Tá bom? Vamos deixar bem bonitinho. Assume-se que o material é isotrópico, uniforme, homogêneo, regime elástico, sistema linear, todo aquele esquema. E a simetria do tensor. Tá aí o passo 1. Beleza? Tá aí no nosso script. Tá bom? Vamos então agora para o passo 2. Tá bom? Então, o passo 2, e aí vamos colocar aqui direitinho. O que é o passo 2? É o campo de deslocamentos. E aí, vamos lá. Vamos colocar aqui. Então, vem uma parte que é muito importante. Vou comentar aqui para vocês. Presta atenção. Determinação em termos de funções simbólicas. E eis o grande trunfo do MATLAB. Dá para usar em outras linguagens? Dá. Cada um tem as suas particularidades. O próprio Maple é diretamente simbólico, por exemplo.
Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar uma função nativa do MATLAB chamada since. E vou determinar as minhas variáveis simbólicas, as minhas coordenadas x, y e z. Beleza? Então, o que eu fiz aqui? Eu declaro as coordenadas em sistema simbólico no MATLAB. Isso vai gerar um monte de coisas, porque agora eu estou tratando de forma simbólica, mas quando eu substituir os valores, ele vai voltar para o mundo numérico. Ok? Presta atenção. Então, desloc, que é o nosso campo de deslocamentos, ele vai ser um vetorzinho, né? Uma matriz, um vetorzinho. Que vetor é esse? Z vezes cosseno de x, espacinho, Z, seno de y. Lembrando que aqui é em inglês, então é sin, não é sen. T, beleza, tá aqui. Ele é transposto no próprio MATLAB, já está configurado bonitinho, tá bom? Ponto a ponto é uma função do MATLAB, pontinho, asterisco. Vou fazer um produto ponto a ponto de algum valor. Que valor é esse? 10 na menos 3. Por quê? Eu coloquei o campo de deslocamentos em metros. Ok? Por isso que é 10 na menos 3. E como é um vetor, eu coloquei ponto a ponto. Quando tu faz uma operação ponto a ponto, tu pega aquele valor e multiplica numa das linhas e colunas daquele vetor. Pega aquele valor, multiplica no outro. Pega aquele valor, multiplica no outro. Ok? Por isso que é ponto a ponto, é a cada termo. Então, na verdade, é z cosseno x vezes 10 na menos 3, z seno y vezes 10 na menos 3 e z vezes 10 na menos 3 metros. Estou convertendo metro para milímetro, ok? Vamos lá. A gente vai utilizar o que? As funções u, v e w, porque a gente vai usar del u, del x, del v, del y, del w, del z, todas as derivadas parciais espaciais. Então, para isso, a gente vai declarar que u é igual a desloc 1, ou seja, a minha função de deslocamento do vetor unitário u. Eu vou ter, copiando aqui o nosso v, que vai ser a segunda, na primeira linha, segunda, é o vetor de deslocamento do vetor unitário v, e o w, analogamente, vai ser o terceiro. Professor, não entendi. É o seguinte, teu campo de deslocamentos, ele é escrito em x, y e z. Só que assim, a componente x, que é o nosso vetor unitário u, pode ser escrito em função de z, y e x também. E aliás, é o que acontece. A nossa direção u, que é a que está alinhada em x, é uma função que depende do z e do cosseno de x. Assim como o nosso vetor v, que está alinhado a y, é uma função que depende de z e de y. E o nosso vetor w, que está alinhado em z, é uma função que depende somente de z, nesse campo de deslocamentos. Então eu preciso declarar esse u, v e w, que eu vou utilizar para fazer as derivadas. Ok? Falando em derivadas, derivadas parciais em u, né, que fazem u. Beleza? Eu vou chamar de del u underline del x. Entenderam?
del U, del X. O que vai ser del U, del X? Vai ser a derivada. A derivada no MATLAB é o comando diff. É diff de U, vírgula, X. Barbada, né? Bom, tem outro, né? Tem o del U, del Y. Então é a derivada de U para Y. Mais do que isso, tem o del U, del Z, que é o U pro Z. Preste atenção, pausem o vídeo e vão fazendo. Perceba que eu fiz as derivadas parciais, todas elas, do vetor unitário U para X, Y e Z. Como exercício, meu amiguinho, qual é a derivada de U em relação a X aqui? Se tu olhar ali, é Z cosseno X. Então tu vai ter que fazer uma derivadinha aí em relação ao cosseno e vai ter tua derivada del U, del X. Qual é a derivada del U em relação a Y? Olha ali a tua função U. A função 1 é Z cosseno X. Nem tem Y. A derivada vale 0. Qual é a derivada do U em relação a Z? Bom, tem ali, né? Vai ser cosseno de X. Enfim, tu tem que fazer essas derivadas parciais. Só que assim, ó, tem a do U. Derivadas parciais em V. Então eu vou copiar esses três. Só que agora não é del U, é del V. Então é del V, del X, del V, del Y, del V, del Z. Ou seja, eu vou utilizar o comando diff na minha função simbólica V em relação a X, V em relação a Y e V em relação a Z. Agora nós vamos para mais uma, que é a derivadas parciais em W. E de novo, vou colar aqui de novo. Só que agora não é o U, é o W, W, W. E eu vou pegar, derivar o W em relação ao X, o W em relação ao Y e o W em relação a Z. Presta atenção. Aqui, uma planilha de Excel comum não consegue resolver. 2. A nossa função é uma função contínua. 3. Ela é uma função diferenciável, simbolicamente. Então, o MATLAB vai cuspir de volta para mim um símbolo, uma equação e não um número. Presta atenção. Tá bom? Então, com isso, eu tenho o meu campo de deslocamentos. E agora eu posso ir para o próximo passo, que é o passo 3, que é o nosso tensor de deformações. O nosso tensor de deformações, eu estou voltando aqui só para copiar o negocinho aqui, né? Só o separadorzinho que eu gosto. Vou colar aqui, beleza? Tensor de deformações. Eu tenho que montar esse tensor. É o meu epsilon. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou chamar assim, ó, E11. Lembra do nosso tensorzinho? Tem o 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33. Então eu vou escrever esse cara. Então vamos lá. O meu epsilon 11 é del U, del X. Lembra? Lá do nosso tensor, mais del U, del X. O nosso epsilon 22 é o nosso del V, del Y, mais o nosso del V, del Y. E o nosso epsilon 33, que é a nossa deformação infinitesimal linear, é o nosso del W, del Z. Pausa o vídeo e vai com muita calma. Tu não pode errar as letrinhas aqui na tua sopa de letrinha. E detalhe, o MATLAB está enxergando tudo sob a ótica da matemática.
Então, se ele enxergar uma letrinha diferente, se tu errou aqui um X e um Z, ele pode até te dar uma resposta, mas que vai estar errada. Então, tu tem que ter muita atenção na hora de escrever. Faça isso com muita calma, ok? Então tá. Essas daqui são as nossas deformações infinitesimais, ou seja, lá no elementinho, lineares. Bom? Aí depois nós vamos ter as deformações infinitesimais cruzadas. É as que estão fora da diagonal principal, que seria a epsilon 1, 2, a epsilon 1, 3, e a epsilon 2, 3. E é só o que tu precisa, tá bom? Como é que ela é? Ela é del U, del Y, del U, del Y, mais del V, del X. Isso tu tem que olhar lá no teu formuláriozinho, lá na metodologia passo a passo nas tuas anotações. A 1,3 é a nossa del U, del Z, ok? Mais a nossa del V, del X. Opa. E a nossa outra cruzada é a nossa del V, del Z, mais a nossa del W, del Y, ok? É isso aí, muita calma, tá bom? E aí nós vamos utilizar uma das nossas considerações e hipóteses, simetria do tensor. Isso vai dizer o seguinte, que a nossa epsilon 2,1 é igual à nossa epsilon 1,2. A nossa epsilon 3,1 é igual à nossa epsilon 1,3. E a nossa epsilon 3,2 é igual à nossa epsilon 2,3. E com isso a gente consegue arranjar o nosso tensor de deformações. Chegamos na metade da nossa programação. Então, te ajeita na cadeirinha e vem comigo, vamos lá, mais um pouquinho, tá bom? Vamos lá? Tensor de deformação linear, sobre notação simbólica, ok? Eu vou chamar de DL, deformação linear, underline, symbol. Para lembrar que ele é simbólico. Ele é o quê? A metade, lembra que ele é 1/2 da galerinha. 1/2 vezes o quê? Vou abrir a minha matriz. Epsilon 1,1, epsilon 1,2, epsilon 1,3, ponto e vírgula, enter. Vou puxar aqui para ficar bonitinho. Epsilon 2,1, epsilon 2,2, epsilon 2,3, ponto e vírgula. Epsilon 3,1, epsilon 3,2, epsilon 3,3, fecha colchetes, ponto e vírgula. Tá lindo e maravilhoso, beleza? Isso aqui já nos dá a nossa deformação simbólica. Eu vou salvar o meu script, né? Como aula 04, salvei, e eu vou rodar ele. Vai ficar pesadinho, beleza? Tá indo, tá calculando, ele tá no busy, tá? Vamos ver quanto tempo ele vai levar. Resolvido. Eu vou puxar aqui, ó, a command view, beleza? E vou botar dl underline sim. E vou dar um enter. Ele fez a derivada já nas unidades lindas
e maravilhosas, ok? Tá aí, pessoal, bem direitinho. Depois a gente vai substituir os valores. Então eu vou fazer um clear screen, um clear all, que vai limpar o meu workspace, e vamos voltar para a nossa programação. Tá dando tudo certinho, sem mensagem de erro. Vamos lá? Próxima etapa é a nossa distorção. Tem que fazer a distorção. Então a distorção é y12, que seria gama 12, é igual a 2 vezes epsilon12. Ou seja, é a nossa distorção em XY. Deformação angular em XY. Aí eu vou bancar o preguiçoso, vou copiar aqui, muito cuidado. 1,3 vai ser 1,3, que é em XZ, beleza? E depois eu vou ter uma 2,3, que é igual a minha 2 vezes epsilon 2,3, que vai ser em YZ, beleza? Só que nós temos a simetria do tensor, de novo. Então, y21 é igual a y12. y31 é igual a y13. E y32 é igual a y23. Beleza? Nossa simetria. Agora, nós vamos escrever o nosso tensor de deformação linear com distorção simbólico. Ou seja, na linguagem simbólica ainda. Deixa eu dar um enterzinho. Eu vou chamar de D-sim. Beleza? O que ele é? Nada mais é do que exatamente este carinha aqui. Eu vou copiar ele aqui e vou colar ele aqui. Só que tem umas mudanças, né, pessoal? Né? Quais são as mudanças? Este cara é um Y, este cara é um Y, este cara é Y, este cara é Y, este cara é Y e este cara é Y. Só a diagonal principal que é linear, o resto é distorção, ok? Então tá aí o nosso tensor de deformação, beleza? Agora vem um passo muito importante, que é a substituição no ponto de interesse da análise em metros, ok? Então eu tenho que chegar e dizer o meu ponto P. O meu ponto P, ele é um vetorzinho, 2.5, 2.5, 0.10, fechei, ponto a ponto vezes o que? 10 na menos 3. Lembrando que é o nosso ponto em milímetros, né? E tá lá no nosso problema, 2,5, 2,5, 0,10 milímetros, pertinho do engaste, onde pode ter a falha. Então vamos lá para a parte mais difícil, na minha opinião. Te acalma, toma aquele cafezinho, te ajeita, que agora vamos vir com tudo, tá bom? Que é o seguinte, vamos lá, tensor de deformação infinitesimal com distorção. Só fechar aqui meu computadorzinho, vem com os pop-up. Vamos lá, bem devagarzinho, nós vamos fazer as substituições. Nós vamos chamar de D. D é igual a 1,5 ponto a ponto vezes uma matriz. Um tensor, no caso. O que nós vamos fazer? Nós vamos substituir. Existe uma função nativa no MATLAB que é a subs, e ela nos permite substituir um valor dentro de uma função
simbólica, um valor numérico. Só que ele vai continuar enxergando de forma simbólica. Calma lá. Então a gente vai usar a função subs. A função subs, ela tem que ter uma entrada, os valores e o que tu quer. Ou seja, eu quero substituir em epsilon11 o que? Abre em colchetes x, y, z, fechou colchetes. É essa a sintaxe. Se tu não sabe a sintaxe, vai no comando help utilizando subs. E aí tu vai descobrir como é que se escreve essa sintaxe. Fez isso, vírgula. Abre colchetes. O ponto 1, vírgula. O ponto 1, 2, vírgula. O ponto 1, 3, vírgula. Fechou. Fechou. Credo, professor, que tripa! É isso aí. Eu vou, inclusive, vou dar uma descidinha aqui só para vocês enxergarem como é que ele ficou. Ele é justamente isso. Ele é substitui dentro do meu epsilon11, que é simbólico, XYZ, X como sendo P11, que é 2,5, Y como sendo P12, que também é 2,5, e Z, que é o nosso 1 e 3. Substituindo as coordenadas. Beleza? Então, eu fiz o primeiro bichinho, que é o epsilon11. Agora, eu preciso copiar e continuar o meu tensor. Vou substituir no y12, porque é a gama, é distorção, e no y13. E agora, neste finalzinho aqui, ó, ponto e vírgula. Dou um enter, próxima substituição. Vai ser o meu y21, o meu epsilon22 e o meu y23. E vamos lá de novo. Última linha da nossa matriz, do nosso tensor. y31, y32 e o linear, que é epsilon33. E vamos fechar o nosso colchete e dar o ponto e vírgula. Professor, pelo amor de Deus, que coisa complicada. Cara, não começa a fazer derrotismo, não desiste agora. Calma, toma o cafezinho e bem devagar vai digitando. Não sei usar a função de substituição. Procura, vai fazer pesquisa, procura no Help, procura no Google, vai atrás, pesquisa, usa o F1, vai ler, que tu vai aprender. Tá? A sintaxe dessa função é assim. Então, tu vai substituir, como eu falei, no epsilon1, o XYZ pelos valores do ponto. E é escrito dessa forma. É feio, eu sei, mas funciona. Tá? Para que isso? Porque agora eu substituí no ponto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou salvar e vou mandar rodar. Ele está ocupado, né? Porque ele vai para o simbólico e o simbólico sempre é mais pesado no MATLAB. Ele resolveu, eu vou dar uma subidinha, eu vou botar DL simbólico, que deu isso. Eu vou dar um D simbólico, que deu isso. Perceba que aqui, ó, multiplicou por 2. Ó, aqui era dividido por 2000, aqui é só por 1000. Porque é em milímetros, beleza? Agora eu vou botar o D, pessoal. Ele substituiu
os valores dentro da função. Então, 1/4 é 0,25, né? Que é 2,5 milímetros, né? Então tá tudo bem bonitinho. Só que tá tudo simbólico, ele não fez a conta. Então esse meu D ainda ele não fez a conta. Então o que a gente precisa fazer? Tá? Eu vou fazer um clear all para limpar minhas variáveis e um clear screen. Perfeito. Tá? Voltei. Beleza? Estamos aqui. Então, até aqui, chegando no finalzinho, ó, ele determina o vetor, né? O vetor não, o tensor D, só que ainda está todo simbólico. Então o que a gente vai fazer? D igual a simplify, é um comando nativo do MATLAB. D. Estou chamando novamente D como sendo a simplificação do D anterior. O MATLAB sempre lê de cima para baixo. Então, ele vai calcular o D e vai calcular o novo D. Então, simplifica a função simbólica para uma fração mais acessível. É isso que faz o simplify. Beleza? Só que mais do que isso, eu vou chamar de D igual a double D. E agora sim, com o double D, ele vai fazer a conversão. Converte de função simbólica para valor numérico com dupla precisão. É aqueles negócios lá de cálculo numérico, né? Tá aí, ó, usando. Então, saímos do mundo simbólico e fomos para o mundo numérico, que agora vai fazer as contas. Eu vou mandar rodar de novo. Vai demorar um pouquinho mais, tá bom? Beleza? Ele tá ocupadinho, ó, ele tá calculando, beleza. E agora aqui, ó, DL simbólico, tá ali. D simbólico, tá ali. D numérico. Esses números que estão aqui, pessoal, são exatamente os números que a gente quer calcular, certo? É isso aí, tá? Vou fazer um clear all, um CLC, e acabei de observar um detalhezinho. Deixa eu só descer um pouquinho aqui. Vamos ver se está tudo bem direitinho. Beleza, beleza. Tá direitinho aqui. Tá direitinho aqui. Tá direitinho aqui. Tá direitinho aqui. A princípio não tem nenhum tipo de erro, tá? Vamos ver aqui de novo. Só estou conferindo. Bem direitinho. 3-1, 3-2, 3-3, Y1, Y2, bem direitinho, tá bonitinho, beleza. Vamos lá. Passo 4. Relações constitutivas. Pois é, pessoal, relações constitutivas. Só que esse passo, para o nosso vídeo que já está grande, né, não ficar super pesado para ti, nós vamos deixar isso para uma segunda parte, tá bom? Então tá, pessoal, eu vou ficando por aqui e assim eu retorno na próxima parte para a gente dar a finalizada, tá bom? Que vai ser uma parte mais curta, que envolve as relações constitutivas, as tensões principais e os critérios de falha, tá bom? Então eu acho que a aula está bem densa, né? Qualquer coisa é só olhar nos vídeos anteriores para recapitular tudo, ok? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo!